Bem, vamos para mais um tema. Primeiramente, eu queria pedir desculpa para o aluno da redação passada, porque eu percebi que eu não gravei a conclusão. Mas, enfim, eu gostaria só de falar que está sendo muito puxado para mim, tá tendo que gravar esses vídeos e corrigir cada uma. Enfim, eu não tenho ajudante, eu estou fazendo tudo sozinho, mas eu espero a compreensão de todo mundo. Então, vou iniciar a correção agora desse tema, que é Escola Sem Partido e os rumos da educação no Brasil. Bom, como eu já estou no quarto vídeo, se eu não me engano, e eu estou explicando o mesmo esquema, eu vou fazer uma pausa no vídeo e já vou trazer a estruturação. Para os que tiverem dúvidas sobre a estruturação, pode consultar os vídeos passados ou, se preferir, pode esperar também que daqui a pouco eu pretendo fazer esse vídeo explicando o que significa a minha estruturação. Vamos lá. Bom, como podem perceber, a estrutura é essa, que eu gosto de usar. Para quem ainda não sabe, eu estou vendo essa videoaula pela primeira vez, aqui na introdução eu gosto de fazer essa tríade de citação, explicação e a tese. No desenvolvimento eu gosto de fazer o tópico frasal com a citação, com a explicação da citação, situando para o problema na atualidade, e uma conclusão com recapitulação do tópico frasal e da tese na introdução. Na conclusão, eu gosto de iniciar com um parágrafo, iniciar o parágrafo com a conclusão e recapitulando o texto, a proposta de intervenção logo em seguida e uma segunda conclusão com uma recapitulação, fechando o texto, arredondando o texto. Então vamos corrigir essa redação de acordo com essa estrutura. A censura do ensino. Há quem diga que as escolas atualmente no Brasil estão sendo utilizadas para a doutrinação política, favorecendo uma visão de mundo formulada pela chamada esquerda. Para coibir essa suposta doutrinação na sala de aula, existe um projeto de lei que inclui entre as bases da educação nacional o programa Escola Sem Partido, que impede o posicionamento político dos professores em aula. Os defensores dessa proposta esquecem-se que na sociedade é isento de ideologia e que a proposta é carregada de autoritarismo, princípio que não deve existir em um regime democrático. Aqui no primeiro período vocês na verdade podem perceber que há uma contextualização histórica. Ela está situando o problema, ela afirma o problema e situa o problema na realidade. E aqui ela explica, para coibir essa suposta doutrinação na sala de aula, existe um projeto de lei que inclui entre as bases da educação. Ela está situando esse problema na realidade atual, como isso se deve, como isso acontece. Ela está ampliando, ela está explicando a afirmação do problema, que a tese é a escola sem partido, o tema é a escola sem partido, os rumos da educação. E aqui vem a tese dela. Se vocês conseguem perceber, está aqui, escola sem partido e os rumos da educação no Brasil. A tese dessa aluna, você pode perceber que ela está em verde aqui, que os defensores dessa proposta esquecem-se que na sociedade nada é isento de ideologia. Ponto. E que a proposta, tá vendo esse I aqui? Bom, eu não sei como ela vai desenvolver os parágrafos, mas esse I já dá uma adição à tese dela. Então a tese dela tem dois itens, de que na sociedade nada é isento de ideologia e que a proposta é carregada de autoritarismo. Então, eu vou até marcar de outra cor aqui, perdão. Tá aqui, eu vou colocar os conectivos de vermelho. Aqui está outra tese dela, Deixa eu colocar em outro tom de verde. Aqui está outra tese. E que a proposta é carregada de autoritarismo. Bom, aqui está a tese dela formada. Eu, sinceramente, é uma introdução boa, tá no formato correto, tá dividindo em 3 períodos, tá, mas eu não gosto, porque fica confuso, parece que você está falando sempre a mesma coisa, entendeu? Mas vamos lá, é aquilo, né? A afirmação do problema sempre é uma boa escapada. Então, no padrão de correção que eu forneço, aqui vai estar o desenvolvimento da primeira tese, do primeiro item da tese, e aqui vai estar o desenvolvimento do segundo item da tese. Assim espero.
primeiro parágrafo de desenvolvimento já foi iniciado com a citação. Tá aqui, ó. De acordo com. Sempre quando tiver segundo a, de acordo com, é citação sempre. Aqui, ó. Não tem tópico frasal. Eu acho triste, porque, gente, iniciem sempre um parágrafo com um tópico frasal. Porque ele que vai dar a ideia do que o corretor vai ler. Como assim? Quando o corretor lê um parágrafo iniciado com tópico frasal, ele já vai interpretar aquilo que você vai falar com aquela ideia que você expôs no tópico frasal, no primeiro período de um parágrafo. Então isso ajuda muito tipo assim, o corretor ele já vai ler o parágrafo com aquilo que você quis dizer, entende? Ele já vai ler com aquele pensamento. Então assim, indico, né? Mas aqui você dá para perceber que ele iniciou com uma citação, que no caso foi a citação desse pensador, desse membro do projeto. E aqui, ó, por observar dessa forma, ele já vem com a explicação. Tá vendo? Por observar desta forma, olha o conectivo aqui, ó. Está conectando a citação com um período que ele vai expor agora. Que o projeto é inconstitucional ao censurar a liberdade de expressão e que é em si ideológico vinculado ao pensamento conservador. Tá vendo a opinião dele aqui, ó? Ele pega a citação em roxo, usa um elemento conectivo para falar, para situar o problema no ponto de vista dele, na atualidade. O que isso acontece, ó? Querem predicar. Tá vendo? Tá aqui, ó. Ele situa perfeitamente. Tá muito boa a ligação da ideia com a citação. Só que, cadê a conclusão? Privilégio da classe dominante. Tá, e o que isso acarreta? Tá vendo? Deixa eu pegar a tabela aqui. Ela não tá no meu alcance agora. Mas tá vendo? Por exemplo, poderia iniciar assim. Isso, dessa forma, tal que... Entendeu? Finalizando o parágrafo com a conclusão e recapitulação, recapitulando ao tópico frasal e recapitulando a tese de que os defensores dessa proposta esquecem que nada na sociedade é isento de ideologia. Ele tinha que reforçar esse pensamento aqui. Não repetir, mas reforçar. O último período de um parágrafo de desenvolvimento sempre tem que ser conclusivo e de recapitulação. Mas vamos lá para o segundo. Escola sem partido não diz respeito à partidarização das escolas, mas sim à retirada do pensamento crítico, da problematização. Tá, agora tem um tópico frasal. Né? Agora vocês estão percebendo que o tópico frasal está aqui, ó. Ele está afirmando o que vai vir, ó, a ideia dele, o que vai ser discutido no parágrafo. Com a aprovação do projeto, a escola deixa de ser um dos lugares de pluralidade, discordâncias, dúvidas e debates e impede a formação de opiniões, censurando ideias revolucionárias e liberais e impedindo assim mudanças estruturais na sociedade. Bom, aqui é um tipo período unido, composto. Aqui, ó, a conclusão, não sei se você, até pelo aqui, ó, censurando. Olha esse verbo aqui, ó. Gente, sempre, se vocês estão com dúvida de onde pontuar, de onde iniciar um período ou outro, sempre olhem nesses verbos no gerúndio aqui, ó. Geralmente verbo no gerúndio sempre não, na maioria dos casos vão remeter a uma conclusão. Então tá aqui, ó. A conclusão tá aqui, ó. Só que ele poderia ter usado o elemento conectivo, os elementos conectivos de conclusão. Por exemplo, dessa forma, a validação de ideias revolucionárias e liberais impede mudanças estruturais na sociedade brasileira. Pronto, você finalizou o raciocínio do parágrafo, início do parágrafo de conclusão, com uma conclusão recapitulação. Ó. Portanto, sabendo que não existe, esse sabendo que não existem, não é a opinião dele, esse sabendo que não existem, está aqui, ó. Foi o que foi discutido nos dois. Então você só inicia a conclusão como você falou. Então o que ele falou? Que sabendo que não existe fatos históricos sem opções políticas e que não há como ensinar sem apresentar ideologias e processos, ele poderia ter continuado aqui de uma outra maneira. Ele teve uma quebra de raciocínio aqui. Porque ele não abordou o que ele falou na tese. O que ele explica? Que, sabendo que não existe isso, ele poderia ter falado. Então, qualquer tipo de cancelamento, qualquer tipo de lei se mostra ineficiente. Ou outro adjetivo que explique. Entendeu? Então, assim, houve uma quebra de raciocínio. Daí ele continua.
já tem uma quebra de raciocínio de conectivo aqui, o elemento de coesão, está aqui, ó, é importante para ter um ponto que é uma vírgula, está confuso. De acordo com o pensamento dele. É importante que exista um debate nas escolas para que os jovens formem suas próprias opiniões. Está aqui a proposta de intervenção dele. Então, para isso não acontecer, ou para amenizar, eu sempre indico, inclusive, amenizar, diminuir, nunca erradicar, porque nenhum problema tem uma solução definitiva. Tá vendo como é que a estruturação ela fica confusa quando não é usada dessa maneira? Ele faz uma conclusão de recapitulação falha, aí ele parte para uma proposta de intervenção sem conectivo aqui, ó. Tinha que ter um conectivo aqui, ou tipo, conectivo que eu digo assim, a fim de atenuar, enfim, eu não vou ficar entrando nesse assunto porque tem a tabela para isso. É importante que esses debates e não sejam massa de manobra. Tá aqui, ó. A conclusão ele colocou aqui, ó. De novo, ó. A conclusão não era para estar aqui. Isso aqui era para estar aqui, ó. Ou seja, dessa forma para que não seja massa de manobra. E ele ainda coloca uma citação na conclusão, ó. Eu não indico. Porque conclusão é para proposta de intervenção. Citação, você pode ganhar ponto no desenvolvimento. Eu poderia ter colocado o Kant aqui, ó, no desenvolvimento. Não precisava estar na conclusão. E saberá, tá vendo? E saberá se posicionar e construir valores. Não tem o elemento de coesão, o elemento conectivo de conclusão. Tipo, dessa forma, o indivíduo saberá se posicionar e construir sempre os próprios valores. E aqui, ó, para que não sejam massa de manobra. Tá vendo? As duas conclusões que ele colocou aqui, ele poderia ter colocado aqui, ó, dessa forma. Enfim, deu para entender a estrutura. Então, essa foi mais uma correção. Quem gostou, curta,